Alô, boa noite, pessoal. Hoje a gente tá com a querida Vanessa Cardoso e a gente vai falar de ansiedade. Vamos aguardar ela chegar. E quem for chegando aí, oba, que bom, bem-vindas. E Vanessa já chegou. Olá, Lídia. Que beleza, deixa eu chamar aqui. Vai na tua vida. E Aline, obrigada. Vanessa é uma amiga super querida. A gente se Olá, conheceu. Ei, Vani! tudo Vani, eu acho que a bom? sua lente tá um pouquinho embaçada, assim. Pra mim, a Tá, minha vou dar uma imagem... limpadinha aqui nela, peraí. Beleza. Enquanto isso, bem-vindo a E agora, todos, gente, bem-vindo a melhorou? todas. Eu achei que ainda tá um pouquinho embaçado. Não sei Peraí, se é a pô. luz, talvez seja, mas enfim, se for É, também não tem problema. tá. Ui, peraí. Bem-vinda, Ana. Ei, Mike, bem-vindo, Dri. Todos muito bem-vindos. Aqui tá uma friaquinha gostosa também. E tem um ano que a gente fez essa pandemia, essa live na Então, pandemia, live, lembra, né? Vani? Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo super bem. Ai, que bom. Sim, faz um ano que fizemos. Cheguei em casa agora, tava numa correria, mas agora tá tudo certo. Que bom, Carol. Fico muito, muito feliz de estar aqui contigo hoje, a gente conversar um pouco, né, sobre ansiedade, que é um tema tão recorrente nos nossos consultórios, né, Carol? Opa! Você tá com um filtro. Ai, meu Deus, eu não quero filtro nem. Olha, eu tô Não, ajusta totalmente aí o filtro. preparada para Eu vou. fazer live, viu? Não, pra mim foi Não sei super mais fazer corrido, eu nem live. jantei ainda. Ai, Eu vou comer aqui, ó, um chocolatinho, uhum. porque não dou conta que é um chocolatinho. Deixa eu apresentar a Vani. Vani é doutora em psicologia, é especialista em teoria sistêmica. Eu tive o prazer de conhecer a Vanessa Cardoso aqui em Brasília. Na época eu estava fazendo mestrado, a Vani está fazendo doutorado. Vários perrengues passamos juntas, né, Vani? Muito, Atendemos Carol. muitas pessoas, né? Muitas famílias. Muitas pessoas. Fizemos uma Uhum, dupla aqui de, exato. né, Batman e Robin aqui. Uhum, muito bom, sinto falta. Uhum, muito gostoso Sim, mesmo. foi uma delícia. E há um ano atrás, no início da pandemia, a gente fez essa live com esse tema, ansiedade na Isso, pandemia. E agora, isso. depois de um ano, né, eu fiz novamente esse convite para a Vani, Vanessa, estou de pronto. Eu acho que é muito válido a gente fazer essa recapitulação, porque tem um ano essa história, né? Uhum, Um uhum. ano que eu, por exemplo, já não aguento mais, né? Já viajei durante essa pandemia. Ó, Gente, eu a não Sandra sei. falou aqui, ó. A, Eu vai estar vou no tentar melhorar a escuro. luz, peraí. Tá. Melhor aqui, gente. Melhorou? Eu não sei se é da lente, eu não sei se é da iluminação. Acho que eu tô aqui numa outra salinha diferente que eu tô normalmente, mas eu não consigo melhorar a luz, não, gente. É essa luz aqui, desculpem. Tá bom. Eu Ai, achei que fosse só lente, mas eu acho que realmente é a é luz. do ambiente aqui. Ai, meu Deus, não posso deixar mais sair o fone no céu. Bom, Não vamos tem lá, problema. gente. Então, Vamos começar. o que que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode fazer uma recapitulação do que a Tá, gente, né, trabalhou naquela primeira live. tá. E Eu só a acho gente pode abrir importante, para as Carol. perguntas. Deixem aí no balãozinho. E nesse Tá. momento, pessoal, eu gostaria muito que se a gente pudesse, mandasse o aviãozinho aí para todo mundo que está da sua rede, se cada um mandar aí, né, para um grupinho aí de 5 pessoas, a gente consegue um alcance legal. E a ideia é, nesse momento, a gente avisar para os amigos, né? Porque é um tema tão recorrente, é um tema que lota os consultórios, né? E a Nossa, Vanessa traz muita informação de conteúdo, muito conteúdo nas informações, nos posts. Você entrega muito, seja no Stories, né? E toda live que eu vejo que você participa, você é sempre muito ativa. Então, vale bastante a pena a gente compartilhar esse conteúdo. Compartilhe com tá. os amigos, com os colegas,
Porque não é sempre que a gente está aqui, né, Vânia? Duas Com psicólogas reunidas certeza, e né? Vânia, Muitas doutora. mudanças, né? Inclusive de cabelo, minha, várias mudanças de vida. Mas, Carol, a professora que habita em mim, ela tem uma coisa com definições, né? Então, a gente às vezes começa a falar de ansiedade, até às vezes o paciente chega no consultório e fala, estou com muita ansiedade. E aí, quando a gente vai conversar com ele, não é ansiedade. É outra Perfeito. coisa, uma angústia e tal. Então, acho que é importante a gente ter como ponto de partida definir o que é ansiedade, né? E até uma das nossas conversas você trouxe até que ponto é saudável. Então, assim, é muito importante a gente entender que a gente está aqui como seres humanos, né, na humanidade, em decorrência que alguma vez nós somos ansiosos, porque a emoção que está por trás da ansiedade é o medo, né? E a gente só está vivo porque alguns dias, né, nossos antepassados tiveram medo. Então, é uma questão de sobrevivência a ansiedade está. Então, ela acontece na nossa vida diária, a todo momento, para a gente poder sair da cama, né? Então, assim, Sim. até que ponto ela fica saudável ou não, a gente tem que ver caso a caso. E aí a gente começa a perceber algumas disfuncionalidades em decorrência desse medo, né? E é aquela história, eu gosto de pensar assim, tá? Bateu o medo na minha vida. A gente tem a opção de sair enfrentando e de paralisia, né? E aí, às vezes, tem necessidade que a gente tem que parar, analisar o terreno, para daí seguir. Em outros momentos, a gente tem que ir com o medo junto, né? Já diz a frase aí que vai com o medo mesmo, e é aquela ansiedade que vai acontecendo. E aí, né, de novo, como a professora que habita em mim, adoro uma etimologia, adoro, né? Então, do A grego... professora que habita em mim saúda a professora que habita em você. Ah, pois é. Está até aposentada, minha professora. Outra mudança da pandemia, parei de dar aula. Então, assim, me dá um microfone, me dá uma tela que eu já vou falando, né? Então, a questão etimologicamente, do latim, a palavra ansiedade vem do angere. E o angere vem de sufocamento, estreitamento. E aí, né, a gente começa a pensar no ritmo da respiração da ansiedade. E aí, a gente sempre que está ansioso, se a gente for prestar atenção no ritmo da nossa ansiedade, ela vai estar, da nossa respiração, ela vai estar ou acelerada, ou vai estar a gente nem percebendo, curta, né? Tanto que uma das Ou técnicas que a gente usa, superficial. né, Carol, nos tratamentos é justamente a respiração, né? Então, eu acho Exato. bem legal a gente ter esse ponto de partida para as pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Que eu adoro, as palavras, elas falam muito para a gente, né? Então, quando a gente vai pesquisar o sentido, a origem das palavras, elas nos dão muitas pistas para onde a gente vai chegar, né? Então, esse under e esse estreitamento é muito do que a gente sente. E aí, trazendo para o contexto da pandemia, pensar no isolamento, né? A própria máscara. A própria máscara. A gente está aí 1 ano e meio andando de máscara. Então, a gente está 1 ano e meio estreitando a nossa respiração. E por É um verdade, cuidado, né? né? E por um Eu, cuidado. quando tenho que usar aquela máscara N95, assim, eu já cheguei sabe, a minha pressão tende a ser baixa. Já tive momentos assim que eu comecei a passar mal. E eu percebo Sim, que não foi só eu, né? Várias sim. pessoas também relatam. Faça ao ar livre, faça em público. Ela também dá essa respira, né? Então, eu fico naquela, eu vou fazer o esporte, mas eu fico com a respiração trancada, mas mesmo assim eu acabo indo. Eu não deixo de ir, não, porque acho que é necessário para esse momento, né? Então, acho que a gente partindo desse lugar, né, Carol, da ansiedade, do estreitamento, aí a gente vai vendo, né, que ao longo desse ano, as pessoas passaram a buscar recursos, né, de recompensas, às vezes, imediatas, né? Eu brinco que é a recaptação dopaminérgica necessária, daí entra o chocolate da Carol, entra o vinho, né? Entra as compras online. Eu tenho uma paciente que ela brinca, a Amazon está ganhando muito comigo, né? Na recompensa dopaminérgica da ansiedade. Então, deixa eu explicar do que a gente está falando aqui, né? O que acontece, gente? O nosso cérebro, quando ele se vê, né, muito ansioso, muito isolado, ele vai tender a buscar recompensas imediatas. E aí, dentro dessa recompensa imediata, muitas vezes vem recompensas
dopaminérgicas, que entra comida, uso abusivo de Sim. álcool, as compras online. E aí a questão, né? E por isso que é legal a gente trabalhar com os nossos pacientes, e até para quem está aqui na live, a gente evitar esse tipo de recompensa, porque é muito mais fácil a gente evitar esses comportamentos, né, Carol? Do que depois, lá na Evitar frente, chocolate, Vani, por favor. ele não tá, né? Evitar no sentido de ele não virar um recurso rápido, né? A gente buscar vários recursos, várias possibilidades, como a gente está fazendo aqui, né? Outras formas de atividade física, não deixar viciado o caminho, sabe? Do tempo do pensamento, do impulso e do comportamento compulsivo. Sim, eu Então, acho assim, que evitar a compulsão. Porque tratar uma compulsão é muito mais difícil do que a gente tratar um impulso. E aí, para tratar um impulso, existe exato. sempre no pensamento, né? Então, Exato, eu acho que o que você está falando é bem interessante, porque você traz, né, essa compreensão aí neuroquímica, né? A gente tem um cérebro, e eu gosto sempre de fazer esse exemplozinho, porque aqui no fundo, né, é como se a gente falasse aqui do nosso cérebro, como ele é, né? O tronco encefálico aqui, né? Que seria aí o lobo frontal, tá. a parte mais moderna do nosso cérebro. E lá no fundo, a gente tem o nosso cérebro reptiliano, né? Ou seja, as nossas reações mais primitivas de luta ou fuga. Então, numa situação de estresse, o que a gente faz? Ou a gente paralisa, ou a gente, né, acelera, a gente né, vai para guerra. E aí o que você está falando bom, a gente já tem vivido essa situação de luta ou fuga, né? De o que vai ser do futuro, e o meu emprego. E eu tive várias mudanças, né, no meu trabalho. Eu tive mudança de casa, eu tive mudança de trabalho, enfim, de estudo, né? E nesse contexto todo de tantas mudanças há tanto tempo, é natural que o organismo se sobrecarregue, né? Que a gente entre em situações de estresse. E essa ansiedade, esse foco no futuro, né? É interessante que sim, é algo que comparece demais na clínica. Quando o cliente fala, eu tive uma crise de ansiedade. E eu, me descreve a sua crise de ansiedade. O cliente me fala de um sintoma psicótico. Outro me fala de uma depressão, né? Descreve algo mais característico de uma depressão. Então, falar de ansiedade tem algumas características que são fisiológicas do comportamento, né? Do pensamento, que é importante a gente esclarecer aqui para a gente alinhar a nossa fala, né? Não só para o cliente saber, mas também a gente, enquanto profissional de saúde, psicólogo, temos vários colegas aqui, a gente não comprar de pronto aquilo que o cliente está falando como ansiedade, né? Então, o pensamento acelerado, o foco no futuro, a própria respiração, né? O que mais, Vani, que você percebe? A questão da sudorese, a questão do próprio, dentro do pensamento, começam a ter, dentro do pensamento acelerado, tem vários tipos de pensamento, né? Aquela questão da leitura mental do parceiro sem conversar, a questão da catastrofização, que eu acho que é muito do funcionamento da ansiedade, de catastrofizar, né? Eu percebo dentro de um quadro de pacientes que acabam a realidade virando o Instagram ou as redes sociais. Eu trabalhei com 2 pacientes semana passada, que a realidade não é o que está acontecendo no Instagram. E aí começa a catastrofizar. O que é catastrofizar? É pensar sempre no pior. E aí já leva o organismo e o físico para essa situação da catástrofe que ainda não aconteceu. E aí, dentro do nosso trabalho, a gente tem que trazer o paciente para se conectar com a realidade. O mundo não é o que aconteceu com Paulo Gustavo. Claro, 437 mil pessoas morreram. Mas quantas estão sendo vacinadas, né? É mostrar a realidade. O quanto que ele, o próprio paciente, tem medo e o que ele está fazendo dentro do contexto dele que ele pode se proteger, né? E aí tem e eu acho que tem essa coisa, né? Que todo pessimista, ele fala, não, mas eu não sou pessimista, eu sou realista, né? Mas, deixa eu te provar aqui. Aí traz realmente... E se a gente quisesse ser pessimista, né? A gente tá aqui com o prato cheio, porque basta ligar a TV. Eu não assisto TV, Vânia, desde abril do ano passado. Pensa.
Eu Tipo não assim, assistia, se eu já não quero saber assistia uma coisa, eu muito. pesquiso, mas eu não ligo a TV Exatamente. mais para assistir jornal. Exatamente, eu também não, me protejo. Porque a catastrofização, a pessoa começa a ter sensações e situações de sudorese, aceleração do pensamento, batimentos cardíacos, porque ela já está naquela realidade. Então, ela acaba não se organizando com o que está acontecendo diante do nariz dela, né? E não vivendo. E tem um esquema que eu faço muito com os meus pacientes, Carol, é ajudá-los a pensar a diferença entre possibilidade e probabilidade, né? Existe a possibilidade de um avião cair? Existe. Existe a possibilidade de um avião cair. Qual é a probabilidade, né? O ansioso, ele tende a ficar na possibilidade, ele não fica na probabilidade. A probabilidade é muito pequena. Então, tu começa a trabalhar com pacientes os dados da realidade no qual ele possa ir, né? Mesmo que apareça ansiedade, que venha como sinal de pare, ele pode ir numa velocidade mais tranquila, mas não deixar de ir. Porque é isso que o medo faz, né? Ele tende a paralisar, ele tende a segurar, né? Então, ao invés de deixar que o medo segure, deixar que o medo conduza, porque a gente, por mais que a gente esteja numa vida pandêmica, tem muitas coisas que a gente pode fazer para poder seguir em frente. Senão, a gente paralisa, a nossa vida deixa de acontecer. E tem aí 1 ano e meio, né? E essa história de não ter certezas, né? Viver nessa impermanência, é o grande exercício dessa pandemia, né? De viver o agora. O que a gente tem nesse momento e estar inteiro nesse momento. Eu acho que a ansiedade, ela não permite. Ela faz muitas, né? Para quem é da área vai entender, distorções cognitivas. Ela embaça a lente do nosso óculos. É isso que a ansiedade faz, né? E o papel do terapeuta é desembaçar essas lentes, para que ele possa conseguir seguir em frente com um cenário pandêmico, um cenário difícil, saber que sim, tem pessoas morrendo, saber que sim, o luto está acontecendo, mas o que ele pode ter naquele momento, naquele cenário, dentro da sua realidade, para que ele possa viver melhor, possa viver melhor. Perfeito, mano. E aí, eu acho que o que a gente está trazendo aqui é que sim, dá para a gente fazer intervenções na própria percepção da pessoa, né? No nível do pensamento, das emoções. Então, reconhecer os gatilhos, né? Reconhecer quais são, né, os fatores ansiogênicos, se é real, se não é, né? O que você falou da probabilidade, da possibilidade. Existe uma questão propriamente física, e eu acho que isso tem muito a ver também com alimentação, né? Com não só a alimentação como recompensa, mas alimentos que são ansiogênicos. Por exemplo, o café. Eu me transformo quando eu tomo café. E assim, começa uma semana, eu tô com uma quantidade X de café, eu termino a semana com uma quantidade 10x. Né? Ainda mais no home office, né? Ainda mais no home office, que daí entre um paciente e outro a gente toma um cafezinho e tal, né? No consultório eu nem tomo tanto, mas no home office bastante. Mas, Carol, o que eu acho importante também a gente trazer aqui, eu não sei você, mas em mim, teve uns meses para trás aí que eu senti o impacto da ansiedade no sono. Até compartilhei na minha rede. Até trouxe para as pessoas, foi fevereiro, março, quando teve a nova cepa, que muitas pessoas ficaram, que aqui em Floripa teve um novo lockdown, o meu sono foi atingido, tá? Eu tenho uma noite de sono perfeita, durmo sempre 6 horas, muito bem dormidas, comecei a ter noites intercaladas, comecei a acordar muito cedo, né? Ficar cansada ao longo do dia, porque minha jornada é pesada. Então, não tinha café, não tinha nada que resolvesse. E aí, o que eu fui atrás, né? Eu falei, bom, eu vou fazer o que eu falo para os meus pacientes, né? Fazer higiene do sono. E aí, não é que funcionou, Carol? Não é que funciona esse negócio? E para quem quiser, tem mais explicações sobre a higiene do sono no meu Instagram. Eu comecei a diminuir as minhas atividades no fim do dia, né? Diminuir as luzes do meu quarto, deixar menos luz artificial, né? Eu já sou acelerada por natureza, mas chegava à noite eu continuava acelerada, trabalhando um monte e tal. Diminuir também o número de pacientes no fim da noite, porque essa coisa do online faz a gente não ter essa separação entre casa e trabalho. E voltei, sabe, para as questões que me fazem me recolher para ir dormir. Porque a pandemia também tinha me tirado isso. Porque
tem computador aqui, tem a comida ali, enfim, né? Vou trabalhar até o sol raiar. E não é assim, né? Porque quando tem um limite que a gente vai se dando, também o sono vem. Então, acho que é importante trazer, a gente observar, eu brinco com os meus pacientes, todos já sabem disso. O sono é um indicador de saúde mental. Então, se o sono não está legal, vamos trabalhar o sono, né? Então, a Uma higiene do prioridade. sono, Isso. exato, atividade física, alimentação, né? A própria gerenciamento do estresse, que a gente está todo mundo passando por situações estressantes, né? Uhum. E eu acho, eu vou falando e vou lembrando de coisa, tá? Ontem um paciente falou, mas eu tô sofrendo muito com a pandemia. Eu disse, não é só você. Se tem uma coisa que te consola, tem pessoas sofrendo por N motivos, né? Ele falou, não, mas É. tá me impactando. Eu tô dentro de casa, eu tô no isolamento. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que perdeu o ente querido, né? Sim, tá Eu acho difícil. que quando você fala isso, você está falando assim, o seu convite é para ampliar a perspectiva, né? E quando a gente consegue sair um pouco do nosso lugar e olhar para um outro ângulo, de um outro ângulo, eu acho que a gente consegue ressignificar a nossa experiência, né? Uhum, Eu uhum, tenho trabalhado com muitas pessoas que estão no Covid e famílias enlutadas. E assim, uhum, hoje eu atendi duas, né? uhum, Famílias que perderam recente o arrimo de família, né? Homens, maridos e né? A estrutura familiar, o futuro, tudo muda assim, da uhum, noite para o dia, né? uhum, uhum, uhum. E aí eu acho que nesse sentido é um ponto importante, porque a gente está falando dessa possibilidade aí da gente. Quando a gente se depara com a morte, isso é o mais louco, né? Às vezes, quando a gente se depara com a morte, a gente nos conecta com a vida. A vida. E poder, Uhum. né? E poder fazer essa mudança também nos dá uma Uhum. relação diferente com o futuro, né? Com a Exato. ansiedade. Exatamente, Carol, perfeito. Eu acho que eu adoro esse tema, sabe, de lidar com ansiedade, porque assim, é, hoje eu consigo trabalhar com os meus clientes, eu brinco com muitos deles a questão da caixinha de ferramentas internas, né? Se a única certeza que a gente tem é a morte, e a morte está acontecendo, a certeza fora da gente está vindo, a gente tem que trabalhar como que eu vou estar diante das pessoas que podem vir a morrer, inclusive a minha, né? É um fato, existe. Então as pessoas acabam se privando da vida, se privando de viver com medo de morrer. Ao passo que, ao contrário, né? A gente estar na vida, a gente está trabalhando também as nossas vivências de morte, né? Então, a gente Sim, ter esse convite à vida, por isso que a gente falar desse tema de ansiedade, que muitas vezes se remete ao medo e à paralisia, a gente falar de uma funcionalidade da ansiedade, que é o movimento, né? Ela poder fazer a gente seguir em frente, a gente está conseguindo trabalhar com os nossos pacientes, com quem escuta a gente, que a vida precisa estar acontecendo. Inclusive, uma das formas da gente incentivar, eles entendem muitas vezes, até porque a mídia dilui muito isso, que a vida são coisas inéditas, né? O sentido da vida. Tanto que tem um livro que eu mais indico no meu Instagram, que eu mais amo, que é Em Busca do Sentido da Vida, que eu sou apaixonada, nossa, né? tirou Por as esse livro. palavras da minha. Você Quem leu não meu leu esse livro livro, precisa ler, não, né? Que é do Vitor Franco, que Vitor é Franco, né? Que que é um é um psiquiatra, psicólogo, um é psicólogo ou um psiquiatra é psiquiatra. que esteve no Holocausto, né? Ele tinha um trabalho, ele teve esse trabalho queimado, e Uhum, esse livro é exatamente esse momento que ele está ali, enquanto prisioneiro de guerra, né? E uhum. como ele se sustenta, e não só se sustenta, mas tenta ajudar outras pessoas Outro com a num profissão dele. contexto absurdo, né? E a partir dessa experiência, ele, por claro, também muita sorte, né? O fato dele estar ali nos últimos dias e ter conseguido ir para um setor de saúde. Nesse setor de saúde, ele consegue um lugar um pouco mais privilegiado, né? E Uhum. ali ele. Eu estou dando spoiler do livro, pessoal. Não, E eu tô sem ler esse livro. Mas assim, tem algo desse livro que me fascinou, porque assim, eu acho muito interessante. Eu li esse livro em 2019, reli, né? Em 2019,
Em fevereiro de 2020, eu li A Bailarina de Auschwitz. São 2 livros que falam da guerra. E aí veio a pandemia. Eu falei, opa, estava conectada para lidar com tudo isso que estava vindo. E tem uma das coisas que o Viktor Frankl relata no livro dele, que eu acho demais ressaltar. Que mesmo no campo de concentração, tinham momentos de humor. Que mesmo dentro de um campo de concentração, eles poderiam rir. E eles não estavam dentro da casa deles, eles estavam num campo de concentração. Magros, comendo Freud chaparrada. escreve sobre isso, né? Uhum, A xiste, né? uhum, Eu fiz um trabalho sobre, eu não sei se eu já falei isso, mas eu fiz um trabalho, olha, era época, era governo Dilma ainda, corrupção, memes e democracia. Esse trabalho eu publiquei na revista Rabisco e publiquei e apresentei num congresso de Winnicott. E foi super bem aceito, porque eu trabalhei esse conceito do humor, né? O que é esse humor? E o que é o humor no contexto brasileiro, né? Que a gente tem a explosão de memes para dar conta de tudo isso que a gente tudo vive. isso, né? E a questão, assim, de que a vida acontece, né? Eu acho que em meio ao sofrimento, porque muitas vezes o ansioso, ele busca evitar o sofrimento. Tanto que o sofrimento, ele faz parte da nossa condição humana. Então, atravessar o sofrimento, a gente fica mais preparado para a vida sim. Ele desenvolve musculatura interna para diante de uma situação difícil, a gente, claro, não deixar de sentir, porque somos vulneráveis, mas não buscar recursos externos, desculpa. Ter todo um arsenal dentro de si. Nessa hora, eu também acho que o humor também é um grande suporte, né? É um grande recurso para lidar com situações difíceis, né? Não só como deboche, que é uma coisa de expansão da Ou a raiva, ironia, né? ou Que a vem com a... ironia, né? Que é uma forma da raiva ser colocada, mas também como uma forma de soltura, sabe? Diante de tanta tensão que a ansiedade acaba gerando, Eu né? acho que, falando de livros, né? Eu acho que do Viktor Frankl é essencial no Perfeito. contexto atual. Uhum. Mas tem um outro livro, é o Antifrágil, já leu? Não, esse ainda não li. Tá na lista, tá na lista. Esse é Porque excelente. tá aí uma Diga. coisa que essa pandemia, agora que eu tô voltando a ser quem eu era, viu? Porque antes eu ia sentar para ler, ficava tudo embaçado, ficava tenso. Agora eu tô conseguindo voltar a retomar meu ritmo de leitura, então eu vou ler esse antifrágil também. Mas assim, gente, vamos. A dica que eu gostaria de passar é assim, pra gente, eu tô tendo muita dificuldade de leitura, mas sabe o que eu faço? Audiobook. Muitos dos Uhum. livros, eu às vezes pego o livro e vou no audiobook no YouTube. E assim, aquilo que às vezes eu ia demorar, umas partes assim que, né, que eu tô ali lavando louça, ponho a parte do audiobook, depois eu continuo lendo. Enfim, é uma estratégia para a gente se Legal, ó, convertir. uma O estratégia. antifrágil fala um pouquinho disso, Vani. Não numa Sim. perspectiva de resiliência, mas nessa Na promoção aí de resistência. saúde. Uhum. Exato. Que é onde entra, né, essa questão da relação do medo com o correr do medo, é ficar na resistência, né? E aí isso vem pro meu lado, assim, né? Como eu resisto muito, às vezes eu tenho dificuldade de saber que é hora de parar, né? Porque eu vou, deixa eu ir, né? Então é hora de parar, para não ficar mais ansiosa, para não ficar mais diante de uma situação de tensão. Mas sabe o que eu estava aqui pensando, Carol? Assim, eu acho que para quem está ouvindo a gente, sabendo que a gente é psicóloga, né, e espera, será que tem algumas técnicas, né, para a gente pensar, né? Eu falei da questão Excelente. Então, do livro, calma, mas tem, marque os amigos aí, porque a gente está falando, né, do filé mignon. E eu queria só isso, puxar aqui uma perguntinha antes que tá aqui na, claro, né? Ai, meu Deus, caiu todo o chocolate no chão. O trabalho remoto entrou na vida privada e isso é o que eu mais escuto. Eu acho que a Adri também trabalha com saúde mental. Eu vou abrir aqui para comentários, pessoal, para quem quiser tá, trazer. E aí, Vani, vamos falar de dicas, né? Porque eu acho que esse é o ponto tá. principal. Muitas pessoas buscam aqui o que eu faço, né? Eu tô ansioso, eu vou Tá. comer chocolate. Assim, vamos voltar lá para o início das explicações, né? Que eu acho importante. Tá? A ansiedade deixa num estado de tensão, ela te faz ter distorção cognitiva, ela te faz ver algo que não está acontecendo. Então, o que a gente precisa fazer? Voltar para a questão
da realidade. Então, a primeira coisa, que a primeira dica número 1 é a respiração, né? Para quem já me viu falar, enfim, é voltar para uma respiração diafragmática, que é aquela respiração que você consegue pegar lá de baixo a respiração. Sim, vou até e levantar trazer aqui para mostrar, ó. isso. Eu ensino um pouco assim da barriga, né? Você tá falando assim. Isso mesmo, isso mesmo. Essa é a respiração diafragmática, gente. E aí, quando a gente está ansioso, ela fica curtinha. E quando a gente vai diminuindo a ansiedade, ela vai se ampliando, tá? Você vai mandando mensagem. Tem algumas técnicas, em alguns momentos, que você está no meio de alguma situação difícil, sai do ambiente, vem para um outro espaço, faz a respiração 10 vezes em cima da barriga, volta, e você consegue retomar. Agora, quando entra na situação de pânico, né? O que é o pânico? O pânico é o medo de ter medo. É como se a gente jogasse a ansiedade para níveis estratosféricos, né? E aí o paciente ele começa a dizer, meu Deus, eu vou morrer, eu tenho certeza, começa a ter formigamento no braço, aceleração. Aí eles vão para um pronto atendimento, aí chega lá o médico, o plantonista fala, você não tem nada, você só está com ansiedade, né? Ele tem muita coisa que é a ansiedade, e aí o paciente volta para casa e não entende mais nada, procura psicólogo meses depois porque teve uma outra crise. Então, nessa hora, quando tem esse estafamento, né, da ansiedade, e aí isso começa a fazer... O que a gente pode fazer quando está em casa, tá? Nessa hora da crise, é interessante caminhar no ambiente, porque você vai tirando o foco do pensamento que está te deixando ansioso. Então, andar, sabe? Respirar, andar, voltar para coisas concretas nesse sentido, tá? E aí começa devagarinho a mandar mensagens para o próprio cérebro, né? Porque o pensamento, ele tem essa grande condição de nos fortalecer, né? E de viver o agora, né? Olhar a paisagem da sua janela, do que está acontecendo agora, né? E voltar para esse momento presente. Então, mudar o foco, né? Mudar o foco total. No meu feed também, para quem não viu, tem uma técnica chamada Acalme-se. Eu explico ela item por item do Acalme-se, né? Que é como é que se fala? É um acrônimo, né? De parar, ela vai explicando item por item do que significa e aí o paciente vai fazendo passo a passo da técnica. Também tem ali, tá? Sempre uma caminhada, coisas que vão te tirar o foco da ansiedade. E aí, né, se fala muito do yoga e tudo mais, mas não adianta ir para o yoga só fazer a parte técnica, tá? Porque pode até piorar. Eu faço yoga, eu faço meditação e sigo ansioso. Mas tem que estar inteiro, né? Lembrando que isso são estratégias na hora que está acontecendo. Porque a gente precisa entender por que para algumas pessoas a ansiedade acaba sendo o motorzinho de vida, né? Ela fica com um pensamento catastrófico de noite, né? Então, quando ela está no nível do motor, a pessoa tem que ir para a questão da terapia para sair desse padrão de pensamento, tá? É importante pensar. A questão também que eu acho que pega bastante na ansiedade é o perfeccionismo. Ai, ai. Né? E aí, quem já me viu falar, meus alunos, tem alguns aqui, já me viram falar sobre perfeccionismo, né? A minha relação com o perfeccionismo, eu sempre conto, a gente vai ficando velha, mas os exemplos ficam os mesmos. A relação do perfeccionismo com a ansiedade, né? O que acontece? É uma grande armadilha. Por quê? Né? Ele faz a gente acreditar que se, né? O pensamento e se também é o pensamento do ansioso, e se. Aí, o que acontece? Ele tenta achar que se ele for perfeito, ele vai ter a aceitação de tudo e de todos. E aí, isso ele vai se perdendo, vai ficando ansioso, tentando encaixar-se nessa molda, né? E aí, eu brinco sempre com a história do sapatinho da geisha, né? Que é isso que o perfeccionismo faz com a gente. Carol, se você estiver falando muito, você vai me cortando. Não, eu tô citando aqui. A questão do perfeccionismo, ele faz o seguinte... Você imagina um sapatinho de uma geisha, tá? Um pezinho de uma geisha. Sapatinho de quê? De uma geisha, sabe? De geisha. Sim, aquele bem apertadinho.
É bem apertadinho, exatamente, né? Quanto menor era o pezinho de uma geisha, mais atraente ela era. Então, o que acontecia? As meninas iam para 12, 13 anos, os pezinhos delas cresciam e eles deixavam de se encaixar no sapatinho. E sabe o que elas faziam? Cortavam pedaços do pezinho. E é justamente isso que o perfeccionismo faz com a gente. Ele faz a gente querer se encaixar numa molda que não nos cabe. Para quê? Para a gente ser aceito. E aí, essa questão da gente buscar sempre alguém para nos aceitar, uma busca pelo mundo de uma aceitação, que a gente vai se perdendo da gente. Sim. Porque a gente acredita que o outro vai gostar da gente se a gente for perfeita. Não, a gente tá aqui tudo numa imperfeição, né, Carol? Seguir correndo, né? Caiu o som, a luz não tá boa, mas a gente tá aqui, né? Se a gente tivesse trabalhado no perfeccionismo, não estaria rolando. E tá rolando. Exato. Não, e essa é a beleza da coisa, né? O quanto que no mundo de tantos filtros, né? De Instagram, no mundo de tantas pessoas perfeitas, no mundo de, né, de tantas exigências, a gente, Adoecimento, né? De a caber em gente, modas, né? Ontem eu estava até diga. conversando com uma paciente, assim, ela falando, meu Deus, eu caibo só consigo caber na calça 44 agora, né? E a gente trabalhou muito disso na Cecel. Qual o problema de caber numa calça, né, que vem o número colocado de fora e a gente querer ter que se desmontar inteira para caber no número da calça, como se o número da calça definisse. Então eu passo uma vida inteira de angústias para tentar ser encaixada, né? E nesse sentido, eu acho que nós mulheres acabamos sofrendo muito por isso, essa pressão estética do caber, né? Então, da pressão que se tem de estar encaixada dentro de quadradinhos de sofrimento que isso gera. E a gente vai se desapropriando de quem a gente é. E é isso, gente, que assim, ó, se eu pudesse deixar uma grande mensagem para algum ansioso que esteja aqui, aproprie-se de quem você é, e conduza a vida a partir desse lugar. Não quer dizer que a gente não vai ter sofrimento, que a gente não vai ser afetada. Eu fui afetada no início da pandemia pelo meu sono, né? Até não entendendo muito o que estava acontecendo, porque da minha parte a minha vida estava seguindo normal, mas naturalmente, né, dentro da pandemia, achei estranho ter vindo quase um ano depois, eu ter sentido, eu acho que isso é importante trazer também, né? A gente sentir isso Sim. como grupo, como contexto, no meu caso foi um ano depois, no sono especificamente, e a gente poder entender, né, que a gente não pode se perder de quem a gente é, né? Tem pandemia, tem situações difíceis, tem o luto, tem questões políticas, tem questão de vacina, mas a gente não pode se perder. E aí, nessa hora, eu acho fundamental a gente estar perto, ainda que virtualmente, de pessoas que nos lembrem quem a gente é, né, Carol? Que aí a vida fica mais tranquila, porque daí a gente se organiza, né? A gente sabe as nossas Rede de ferramentas. apoio, né, Vani? Rede de Exato, apoio é exatamente. fundamental. E saiu essa semana um estudo. Ai, eu me engato uma coisa nova. Saiu essa semana um estudo a respeito das amizades na pandemia, você viu? Não. Da BBC de Londres. Saiu a respeito das amizades na pandemia. O E aí? quanto que. Foi bem interessante, depois eu te mando. O quanto que a gente tem a certeza, né, de que a gente tem 5 amigos mais próximos, né, ainda que online, e que pessoas que a gente achou que elas iam nos apoiar durante a pandemia não nos apoiaram e eram suporte e apoio em lugares inimagináveis. O quanto que a gente pode ter companhia um para o outro, né? Então, eu acho que lidar com a ansiedade, quando a gente tem os nossos recursos internos, né? Que é isso que a gente estava falando, de respiração, de técnicas, de sono, de alimentação, de cuidado, a gente também ter os nossos recursos externos, né? Que é a nossa rede social de apoio, ainda que distante. Sim. Eu acho que o que você está falando de ansiedade, né? Parece que acaba esbarrando na questão da autoestima, né? E o quanto que vivemos um contexto que nos coloca à prova a todo momento. Você falando também me remeteu, Vani, à questão da própria ansiedade e o ciclo, né, de ansiedade, se correlacionando não só ao perfeccionismo,
mas também a procrastinação. E aí tem Ah, uma pergunta que veio aqui um pouquinho acima, que fala assim, olha, eu escutei essa semana de uma pessoa dizer que sente a ansiedade vem em ondas. Isso é real? E aí? Eu vejo em ciclos. Como é que uhum. você vê, Vânia? Eu acredito muito na questão do padrão de pensamento que o corpo vai registrando a partir das experiências biológicas, sabe? Fisiológicas. E aí, eu não sei de que ondas que estão sendo referidas, mas eu acredito muito que é a percepção. Porque como a ansiedade, ela tira, né, a nossa noção de percepção, quando o paciente às vezes fala para a gente, eu fiquei ansioso do nada. Não, não foi do nada, já tinha um padrão ansioso ali, né? E às vezes é tão presente no pensamento que eu acho que isso é bem Porque importante você frisar aqui. naturaliza, né? E tá aqui, sabe? Um pensamento, por exemplo, do perfeccionismo, que é eu sou insuficiente, eu sou insuficiente, eu sou insuficiente. Às vezes aquilo se desliga, mas às Pô, vezes aquilo se vem presente. Então, se for dessa forma, para mim é um grau de consciência que vai sendo tido a respeito de se estar ou não ansioso. Não é do nada, né? Nós somos um todo. Então, às vezes, o padrão de que eu sigo pensando, eu sou insuficiente, manda para o organismo como um todo. Então, eu vou para um trabalho, uma reunião remota e não vou me aceitar, então, aquilo parece que é a ansiedade daquele momento. Mas aí que a gente entra como psicólogo de mudanças de crenças, para o paciente entender que ele é suficiente, né? A gente não é uhum. autossuficiente nem insuficiente, nós somos suficientes. E é trabalhar a suficiência, para esse padrão de insuficiência quebrar, né? Isso não dá E esse é um certo. termo super winnicottiano, né? De ser Uhum. suficientemente bom. Você Bom, não precisa ser exato, perfeito, né? Você exato. precisa ser Uhum. suficientemente bom. E o quanto que a insuficiência, né? Ou melhor, o ser suficientemente bom inclui a falta. Porque a mãe suficiente, trazendo o conceito do Winnicott, né? Quando ele fala da mãe suficientemente boa, não é uma mãe que nunca frustra o bebê, que Uhum. sempre está ali, né? Pelo Uhum. contrário, é aquela mãe que gradativamente se afasta desse bebê e que permite esse bebê construir a capacidade de De estar ficar só. sozinho. Inclusive, o congresso É. de Winnicott desse ano é sobre isso, né? A Ah, capacidade de estar só. é sozinho, é. E assim, né? E aí, esse é um grande tema, né? Você citou aí passando a questão da procrastinação, mas que já vou voltar nela, mas eu quero só entrar nessa questão, né? Porque muitas pessoas passaram a ter medo da solidão, né? De terem que ficar sozinhos, sim, aumentou, nossos contatos relacionais diminuíram, né? Nossos contatos sociais, nós somos seres sociais, a gente precisa da sociabilidade, mas nesse momento ela está sendo inviabilizada. E aí a gente precisa aprender sim a ficar sozinho, né? Para mim é imensamente prazeroso, para mim é imensamente prazeroso, mas é uma construção, né? Não vem pronto. Então, Para mim é bem construir, difícil também. Para mim é para bem mim, difícil ficar sozinha. é uma Então, delícia. Meu talvez contrário, é uma delícia. você Então, gosta? assim, Não, eu para mim tem gosto, sido eu muito gosto. difícil. Uhum. Mas é um exercício, né? Opa, peraí, meu fone caiu. Peraí, só um minutinho, peraí, que meu fone caiu. Ah, pronto. Oi? Pronto. Tá me ouvindo? Tô. Aham, Enfim, tá te enfim, ouvindo. gente, essa capacidade de ficar sozinho é algo que a pandemia também convidou. E aí a gente trocar, né, a ideia da solidão por solitude. Daí a ansiedade também dá uma segurada legal, né? Mas, como você estava falando tô com medo de engatar um assunto no outro aí, Carol. Mas você falou rapidamente, não sei se alguém perguntou sobre a procrastinação. Não, na verdade fui eu que falei assim da correlação, né, entre ansiedade e procrastinação. E aí eu engatei com uma pergunta que a pessoa trouxe acho que se não me engano, foi a Maria de Lourdes, Ah, não lembro. falando, falando dessa questão do Uhum, ciclo, né? Do uhum, uhum. ciclo da ansiedade. Inclusive, ela complementa aqui, ó. Essa pessoa perdeu sua mãe na Covid e está sendo na Covid, sendo que a mãe dela tinha Alzheimer. E ela pescou que não ia sentir a morte dela. Eu acho que ela pensou que não ia sentir A a pessoa não morte perdeu, dela, mas mas veio. sentiu sim, é um Pensa- luto, claro. É um luto, claro que sim, vai sentir sim, ansiedade. É que assim, ó, o senso comum, ele traz muita ideia de qualquer angústia ser nomeada de ansiedade, né?
já senti isso várias vezes e percebi. Então, qualquer sentimento de desconforto, né, é chamado de ansiedade. Sendo que tem alguns desconfortos que são profundamente necessários. A gente precisa sentir a questão que às vezes o paciente às vezes pede sessão com urgência e tudo mais, é porque ele está com desconforto. O nosso trabalho é ajudar ele a entender o que é um desconforto que vai levar ele para um outro lugar de desenvolvimento que ele vai crescer e qual é o desconforto que ele precisa, de fato, procurar ajuda e tudo mais, né? Tem um ponto aí de desconfortos que fazem parte da vida. A vida não é confortável. Não é a piscina quentinha, né? Não é a piscina quentinha. A vida não é... É tão difícil quando a gente está no desconforto, Vani. É horrível, é horrível. Mas a gente atravessar, saber que ele tem luz no fim do túnel. E aí eu acho que essa questão da pandemia faz a gente pensar que 1 ano e meio passou, né? E a gente está aí passando por desconfortos e estamos conseguindo atravessar. E aí eu acho que, assim, esses momentos que a gente tem aqui, né? De mesma distância, poder conectar com pessoas que fazem sentido na nossa existência, como, né, a nossa relação aqui. Poder fazer trocas, né? Eu te acompanho muitas vezes pelo Instagram e eu vejo que agora você começou a fazer ciclismo, Pedalar. né? Pedalar. E aí, enfim, né? Tudo isso nos ajuda a, como eu falei, ampliar a perspectiva e ver, bom, e se eu tentar isso aqui, né? E se eu tentar algo novo? Como é que seria se eu fizesse tal atividade? Vou experimentar uma outra atividade física, vou experimentar, enfim, um trabalho em um contexto diferente. Outras alternativas, pintura, hoje uma cliente me disse que começou a pintar, né? Eu Novas contabilizei. fontes de renda, por exemplo, né? O que eu contabilizei de pessoas que me contaram que começaram a pedalar depois que eu comecei a postar foram 15. 15 É pessoas. mesmo? 15 Eu fiquei com pessoas. vontade daqui. Eu vou pegar minha bicicleta lá na Uma casa delícia, só bicicleta do meu recomendo, pai. só vai, uma sensação de liberdade tremenda. Então, assim, eu acho, e é justamente por isso que eu posto, né? Justamente por isso. Não é para as pessoas me imitarem, é para as pessoas verem que tem alternativas a gente lidar com o medo. A bike é um deles. Não que eu tivesse medo de pedalar, mas assim, aqui a gente não tem tanta ciclovia assim, né? Então, eu tinha medo. Eu sei que eu sou atrapalhada, eu sei que um monte de carro, que tem um monte de acidentes na cidade, mas saber que tem medo e ir com a presença do medo, né? Então, e nessa hora, assim, eu já fiquei ansiosa várias vezes em cima da bike, várias vezes, com medo. E agora? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Né? Mas ir, né? Confiar e ir, trabalhar a autoconfiança. E quando você faz a relação, né, da ansiedade com a autoestima, é porque ela trabalha muito esse pilar da autoconfiança. Muito, né? De a gente poder ir apesar do medo. Excelente. Eu gostaria, então, de propor, Vani, que a gente pudesse encerrar essa live com um exercício de respiração. O que você acha? Pode tocar, Carol. Então tá. Deixa eu só espirrar aqui. Veio aqui um... Eu acho que esse é um ponto importante, que os exercícios de mindfulness, né? Esse estado de atenção plena, que ajuda muito pacientes que estão, às vezes, ali no leito, né? Eu atendo o paciente ao leito, eu atendo o paciente no consultório, e que estão ali ansiosos, com medo do diagnóstico, né? Com medo do que vai ser do Covid, porque realmente são várias possibilidades aí, né, que a gente tem, e é difícil mesmo prever muitas vezes o que vai acontecer. Não tem como prever, né? Não tem como prever. Eu acho que esse... Né? Diga? A gente observa tendências, mas não tem uma previsibilidade. Exato. E aí eu acho que esse é o ponto, né? Aquilo que não tem remédio, o remediado está. Vamos nos ater àquilo que a gente consegue controlar. O que eu consigo controlar nesse momento? A minha respiração. Exato. Então, vamos fazer isso, né? Então, eu gosto muito de começar ensinando para os pacientes segurar, né, no peito e segurar na barriga. Eu tô com uma mão na barriga aqui também, né? Então, vou afastar aqui, assim, ó.
dessa maneira, né? Uma mão no peito, outra na barriga, porque você consegue perceber, né? Esse movimento, assim, tô fazendo exagerado para a pessoa ver, porque a ideia é começar com a respiração abdominal, então primeiro respirar com a barriga, depois com o peito, segurar um pouquinho e soltar o peito, depois a barriga. Então, se a gente puder fazer isso agora, eu acho que a gente já entrega uma ferramenta, né? Só quero agradecer, Carol. Quero agradecer a oportunidade, né? Eu só estou fazendo com amigos live, porque é muito convite, muita live e eu prezo muito pela minha vida pessoal, pelo meu descanso. Eu então, só te agradeço por é um aceitar. prazer estar aqui, né? E assim, a gente vai encerrar com a respiração, mas eu só queria dar a dica para quem gosta de música, ouvir a música. É um samba, gente. É do Diogo Nogueira, né? Clarion. É maravilhosa. É uma música que nos ajuda a nos conectar com esse momento de pandemia com muita alegria. E ela fala, né? A vida é para quem sabe viver. Então. Como é que é essa música, Vânia? Canta assim? Eu não vou cantar essa hora da noite, mas a vida é para quem Não! sabe viver. E ele fala justamente, aquilo que não tem remédio, remediado está. Fala, Deus é maior, maior é Deus e quem está com ele nunca está só, né? Então, são coisas que a gente pode se conectar. Música, alegria, minha vida é uma vida com músicas. E essa música me ajudou muito em alguns momentos difíceis aí da pandemia. Mas, sabe o que eu tô pensando aqui? De talvez fazer um post depois só sobre a respiração, para aproveitar, né, a sua presença aqui e só recapitular as nossas dicas. Vamos lá, Vânia. Tá. A questão de não deixar entrar, né, em mecanismos de compensação, como a recompensa dopaminérgica, como compras compulsivas, comida compulsiva, bebida compulsiva, porque lá na frente, né, a introdução desses hábitos vai custar caro, tá? Então, não deixar... Então, a ansiedade vira compulsão, não fazer sistema de compensação rápido, né? Compensação rápida, eu acho que isso é mais importante. Higiene do sono, né? Eu acho que é extremamente importante. A questão de exercício físico, caminhada, né? A conexão com a rede social do apoio dentro daquilo que ela é possível. E aí, para isso, a gente precisa tecer as nossas redes, né? Ela não vem pronta, a gente tece. É uma construção, é nutrição mesmo, né? Acho que isso também é bastante importante. E aceitar e se colocar na vida, ainda que na presença do medo, né? E aí, claro, aceitar a vulnerabilidade que todo isso que o medo faz. Que é essa aceitação de si mesmo e a aceitação da realidade, né? Da realidade, como ela está se apresentando, né? Nossa, maravilha, Vânia. Você é sempre super didática. Eu acho que eu vou fazer um post depois sobre respiração. Tá. Né? Coloque aqui embaixo se faz sentido um post de respiração, se, né? Tá, a gente tem muita internet. Eu vou também dar uma resumida disso que você trouxe, né? Esses 5 tópicos importantíssimos. Super te agradeço. Eu sei que você tem evitado lives, mas você nunca me nega um convite. Então, muito obrigada mais uma vez, Vânia. Finalmente a gente vai conseguir salvar e deixar, né? Que é a primeira vez. Bom. Para mim, sempre o convite aceito, tá? Muito obrigada. Um beijo, Carol. Boa noite. Um beijão, Vânia. Boa noite. Boa noite, pessoal que esteve aqui com a gente. Só agradecer. E essa live vai ficar salva para todos nós aqui. Um beijo. Bom. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.